ensaio de desenvolvimento. Se você está avaliando fazer alguma coisa nova e ainda não decidiu o que pretende fazer, eu acho que se eu puder te dar um conselho é não conte nada para ninguém. Se você já começou alguma coisa e você está tendo dificuldades, porque é claro que no início tudo tem suas dificuldades, e você ainda não contou para ninguém, não conte. E se você já contou, muito cuidado, porque às vezes a gente quer fazer coisas novas, coisas diferentes, e essas coisas elas estão fora do contexto em que a gente vive. E por estarem fora do contexto em que nós vivemos, é muito complicado, porque existe uma tendência humana em que as pessoas decidem dar continuidade àquilo que elas já têm. Eu diria que é uma espécie de conforto, mas um conforto mais denso, mais intenso, onde existe uma série de pessoas que têm desejos, têm vontades, mas têm pouca atitude. E isso é comum, se você está passando por isso, isso não acontece somente com você, existem inúmeros casos em que acontece comigo, acontece com familiares próximos que eu conheço, acontecem com conhecidos, acontece, e é difícil a gente conseguir conciliar isso. Então, talvez a melhor dica seja essa: trabalhe para pessoas que estão fora do seu ciclo de convivência. Ah, tá bom. Você pode pensar assim: bom, vou pedir ajuda para quem, né? É interessante pensar por isso. Mas por outro lado também, se você pedir ajuda à pessoa errada, ela pode acabar te prejudicando mais, porque nós levamos em consideração pessoas próximas e quanto mais próximas são as pessoas, mais em consideração nós levamos o que elas dizem, mais aquilo tem impacto em nós mesmos. Então, se ela disser alguma coisa que está um pouco fora do que nós desejamos, ou se ela colocar um contraponto que seja algo em que nós não pensamos anteriormente para resolver, isso pode ter um impacto enorme. Então, é importante tomar cuidado para que a gente consiga avaliar bem quem são essas pessoas. Avaliando essas pessoas, nós conseguimos entender quais são as chances da gente obter uma resposta positiva ou não dentro daquilo que nós pretendemos. Agora, se eu pudesse avaliar de forma mais objetiva isso, eu diria que não só as nossas dificuldades precisam ser levadas em consideração, como também a dificuldade do ambiente. E isso acaba reforçando a ideia de que você deve falar com pessoas que estão fora do seu ciclo, ou que deve procurar ajuda para elas. Nem que você tenha que pagar para isso, porque você está buscando profissionalismo. E quando você busca profissionalismo, pessoas que não são especialistas ou que não têm conhecimento na área que você está desenvolvendo, não tem muita chance de te ajudar. Se você mesmo assim decide procurar a ajuda dessas pessoas, busque apoio, um apoio emocional. Você não precisa entrar em detalhes sobre o que você está fazendo, mas você pode buscar apoio do tipo, se for um irmão, um amigo, por exemplo. Você pode chamar para sair, para conversar, bater um papo, para você espairecer um pouco, sair daquele ambiente, daquele estado emocional que você está. Só isso já dá uma ajuda. É uma coisa simples e que não vai te custar nada, não pode te prejudicar no que você pretende fazer. Se você se sente confortável buscando apoio de um familiar, vá conversar com um familiar a respeito de assuntos simples, coisas que eles saibam, ou experiência de vida. Às vezes, a experiência de vida das pessoas podem nos ajudar bastante, porque cada um tem uma experiência, cada um tem uma história para contar, e às vezes a pessoa dá um detalhe específico que é exatamente aquilo que você estava precisando para solucionar um problema, né? Então, essa troca ela é muito importante. Mas também é importante você entender que, se você entrar com muita especificidade dentro do que você pretende, a pessoa pode acabar ficando desconfiada e te perguntando o que você pretende. Se não é esse o seu objetivo, se o seu objetivo é não comentar com ela a esse respeito, tome muito cuidado. Principalmente se for um tipo de pessoa que não vai te dar boas respostas, que você já sabe que ela é resistente com relação a novidades. Então, quando você conseguir fazer isso, vai ver que vai melhorar bastante.
até mesmo a sua relação com as pessoas. O silêncio ele é uma ótima ferramenta quando bem aplicado. É isso que eu posso dizer. Então, às vezes nós falamos demais com pessoas que nós não deveríamos falar e a resposta é uma resposta não muito satisfatória. E às vezes a gente acaba se frustrando. Mas é importante também saber que, mesmo pessoas querendo ajudar, elas podem acabar prejudicando. Às vezes não é por maldade, às vezes é só porque ela não tem outra alternativa para te oferecer. Então é por isso que é necessário tomar muito cuidado quando a gente está falando de contar coisas que nós estamos iniciando ou já iniciamos, o que estamos no início ainda, sobre novidades ou o que pretendemos a respeito da nossa vida, do nosso trabalho, ou o caminho, enfim, o caminho que nós queremos seguir. Porque muitas vezes a pessoa torce o nariz porque é uma coisa que ela não faria, porque ela não gosta, mas isso não significa que ela te desaprove. E aí, mesmo acontecendo essa situação, você pode acabar interpretando como algo voltado a você. E às vezes não é. Às vezes, quando nós queremos fazer algo diferente, nós nos colocamos de forma mais aberta e ficamos vulneráveis aos estímulos externos, porque nós precisamos nos abrir para aquilo, para esse algo novo. E no meio disso, no momento em que nós nos abrimos, um monte de coisa vem junto. A gente precisa aprender a filtrar. Então, quanto mais a gente conseguir reduzir as chances de recebermos certas influências que nós não estamos preparados, é melhor para a gente. Então, se você ainda não está pensando ou já pensou em começar algo, mas ainda está avaliando, então muito cuidado com as pessoas que você fala, porque é difícil falar uma coisa dessas, mas pouquíssimas pessoas vão entender o seu lado. Porque tem muita gente mais preocupada em ser entendido do que em entender o outro. E isso independe se você está num contexto X, Y ou Z, não importa. Grande parte das pessoas só conseguem enxergar as opções que elas têm. Grande parte das pessoas não conseguem enxergar o outro, os objetivos do outro, porque para elas muitas vezes são coisas e situações inconcebíveis. Então, se eu não consigo enxergar uma opção além daquela que eu já tenho, como é que eu posso te aconselhar a algo diferente? Bom, espero que você tenha entendido. Eu espero não ter sido muito vago e eu espero que dê para você refletir sobre esses aspectos. E é isso. Um abraço e nos falamos em breve. Eu sou Pedro Borges e você está na SAIS Desenvolvimento.